Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós falaremos sobre o viés da hiperidentificação. Um viés também muito interessante, especialmente porque pouco se ouve falar do viés da hiperidentificação e que é um dos vieses que mais direciona as nossas ações. Por isso, é muito importante que a gente trabalhe ele e também eu gostaria de te lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, que aqui você tem conteúdo de qualidade e super didático. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de te dizer que esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Você provavelmente já viu, mas aqui eu gostaria de te apresentar mais como uma aula. Se você já viu alguma das minhas aulas, você sabe que eu tento ser o mais didático possível. Nesse vídeo exatamente, eu gostaria de ser um pouquinho mais didático do que o normal. Isso porque eu quero trazer alguns slides, vocês vão perceber. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Primeiro é um prazer te conhecer. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Primeiro é um prazer ter você aqui comigo. Meu nome é Gustavo Ian, sou especialista no desenvolvimento pessoal e empresarial. Tenho inclusive reconhecimento internacional em gestão de pessoas e negócios. E não à toa, também tenho trabalhado aí na neurociência aplicada. Tenho me especializado nessa área justamente para poder estar junto e mais qualificado ainda para poder servi-los. Bom, o vídeo de hoje falaremos sobre o viés da hiperidentificação. Um viés super importante que direciona também nossas ações. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque nele eu quero trazer slides aqui para ser o mais didático possível. Muito se ouve falar do viés da confirmação, que é o principal aí dentro do ambiente acadêmico, mas esse viés da hiperidentificação, ele é tão relevante quanto o da confirmação. Então, para que eu possa ser o mais didático possível, eu vou trabalhar com vocês em alguns poucos slides essa temática. Fechou? Então vamos começar. Quando a gente trabalha esse viés da hiperidentificação, é muito importante dizer que quando se fala do viés da hiperidentificação, é um viés que basicamente ele tem uma tendência excessiva, né, de nos identificar como grupos. E por isso, justamente nessa temática, é que a gente fica um pouquinho, muitas vezes, aí dispersos referente à identificação de grupo. Isso acontece normalmente porque quando a gente fala de uma hiperidentificação, o nosso cérebro ele tem os neurônios espelhos, que fazem com que nós tenhamos atitudes semelhantes e, lógico, nos identifiquemos com grupos e indivíduos que fazem parte do nosso ciclo. Além de que batemos valores sociais também que são extremamente importantes ali para você ter essa identificação. Então, um dos principais impactos do viés da hiperidentificação, você tem três principais aí que eu listei. Primeiro, uma distorção na avaliação, na avaliação objetiva, racional, referente a determinada situação. Você tem também uma baixa moderação na tomada de decisões, ou seja, você tem um prejuízo na tomada de decisões que muitas vezes pode ser ligadas à emocionalidade, somente à emocionalidade, mas não baseado na racionalidade. E você tem um amplo favoritismo aí relacionado aos grupos. Isso acontece por quê? Porque quando a gente fala desse amplo favoritismo relacionado aos grupos, a gente tem, de fato, uma tendência a defender os nossos. E dentro dessa defesa por identificação, a gente cria uma polarização, nós contra eles. Isso é um grande perigo, inclusive no âmbito político a gente vê bastante isso. E quais são as principais raízes da psicologia, raízes psicológicas da hiperidentificação? Nós temos três principais. Primeiro, a teoria da identidade social, que é basicamente essa identificação grupal que nós temos, né? Então, toda sociedade ela vai contemplar ali valores, crenças, e dentro dessa identificação você vê que nós temos vários subgrupos. Por exemplo, quando a gente fala de futebol, por exemplo, eu sou São Paulino, mas às vezes eu tenho um rapaz que é palmeirense e ele vai se identificar. Dentro de uma grande sociedade, nós temos subgrupos ali de identificação. E esses neurônios espelhos, eles são muito importantes. Por quê? Porque quando eu estou
em um subgrupo, às vezes eu assumo uma identidade totalmente diferente daquela que eu assumo quando eu estou em um grupo maior. Isso acontece, por exemplo, quando você vê que as torcidas de futebol, normalmente, elas têm um grupo, né? Elas normalmente têm ali um QG, né? Um quartel-general, que você tem ali uma hiperidentificação gigantesca daquele grupo, em que todos estão ali na mesma linha de raciocínio. Mas quando eles vão para o estádio, não necessariamente eles têm as mesmas atitudes. Isso por quê? Porque você tem um contexto social muito maior. E isso faz com que você tenha que você, logicamente, que você inibe um pouco as ações, determinadas ações pela questão de crenças, de valores dentro de um ambiente de estádio, e você tem também uma diferença entre o comportamento desses seres humanos num estádio com muito mais pessoas e uma diferença comportamental quando eles estão no quartel-general deles. Não sei se você já teve a experiência de ir em um QG, né, desses de torcidas organizadas, mas você percebe que existe um fanatismo muito grande. É muito ressaltado esse fanatismo e às vezes até algumas atitudes dentro do próprio QG ali ultrapassam a, a noção, né? A questão do bom senso. Justamente porque você tem ali uma hiperidentificação e às vezes você tem uma crítica excessiva naquele momento. E você também tem aí a questão da busca por pertencimento, que é basicamente isso que a gente já conversou. Através dessa busca por pertencimento, dessa aprovação, nosso comportamento ele é moldado. Então, se eu estou em um ambiente que é mais calmo, a tendência é que o meu comportamento seja mais ponderado. Se eu estou em um ambiente em que as pessoas estão mais enérgicas, como no quartel-general de torcidas organizadas, a tendência é que eu também polarize de forma mais contundente alguns determinados assuntos. Gatilhos comuns. A demografia, quando a gente fala de gênero, etnia, nacionalidades, tudo isso você percebe, por exemplo, quando um brasileiro vai para fora. É natural que o brasileiro ele goste do brasileiro. É costume muito se falar que o brasileiro ele não é o que mais discrimina o brasileiro, mas isso é, na verdade, uma mentira. O brasileiro, ele gosta do brasileiro. Assim como o colombiano, ele vai buscar grupos de colombianos. Assim como o venezuelano, ele busca grupos de venezuelanos. Ele busca essa semelhança. Ou seja, você tem esse gatilho de identificação muito grande. Valores, divisão de mundo, princípios morais, isso também faz muita diferença quando a gente vai trabalhar dentro de um contexto. E todo contexto, especialmente num contexto imigratório, você percebe que existe uma adaptabilidade nessa hiperidentificação. Então, quando você tem, por exemplo, num valor que você tem aqui no Brasil, essa, esse acolhimento, essa, esse calor humano, quando você vai para um outro país, às vezes você não tem esse calor humano latino-américo, na verdade, né? Você tende a ser uma pessoa mais fria. Isso por quê? Porque você tem ali um grupo que vai te moldando também, baseando nesse comportamento. E ele discrimina, de certa forma, o comportamento. Por exemplo, se você está no Canadá, você percebe que as pessoas são um pouco mais frias. Não digo que elas não são calorosas, que elas não são atenciosas, mas da forma delas, elas têm uma forma diferente de se expressar. O americano, a mesma coisa. Então, às vezes, você percebe que tem uma distância comportamental e que você, de certa forma, é inibido em determinados lugares o seu comportamento justamente por uma questão de visão e princípios ali daquela sociedade. Você tem também aí desafios, né, superados, que, por exemplo, no Brasil, o principal esporte é o futebol, enquanto que nos Estados Unidos é o futebol americano, é o basquete. Então você tem essa diferença aí também que faz total diferença. Quando a gente fala da hiperidentificação no contexto de trabalho, você tem alguns pontos importantes, inclusive para você líder, que é importante você ter como base aí, até para você começar a pensar sobre. Existe uma pesquisa da FGV, que também, na verdade, ela é baseada em uma outra pesquisa americana, que traz que a diversidade étnica e racial tem 35% mais chances de sucesso.
A empresa, ela tem 35% mais chance de sucesso quando ela tem essa diversidade étnica e racial. E tem ainda dentro dessa pesquisa um outro dado que fala que a empresa ela tem 15% a mais chance de ter sucesso quando ela tem, por exemplo, a diversidade sexual, ou seja, entre homem e mulher. Isso porque um complementa o outro, né? Basicamente, a conclusão da pesquisa em si é essa. E quando, inclusive, saiu até na Harvard Business Review. A hiperidentificação no ambiente de trabalho, ela tem então três fatores super importantes aqui: favoritismo, discriminação e as panelinhas, né? Quando a gente fala de favoritismo, você tem aqui no Brasil, especialmente no Brasil, uma questão de habilidade política, em que você logicamente vai subir, você como líder tende a subir aquela pessoa que mais se identifica com você, com que você entende ser mais parecida com você. Ou seja, você tem aí uma promoção muitas vezes enviesada, não baseada em uma análise técnica, mas uma decisão muitas vezes enviesada no âmbito político. Quando a gente fala de discriminação, existe uma discriminação de que, se é diferente, eu vou polarizar, eu vou distanciar essa pessoa. Ou seja, você tem a exclusão de candidatos por uma falta de identificação. Isso, inclusive, é um dos campos de estudos ali que você vê quando o pessoal começa a trabalhar a ideia de rapport, né? Você tem um rapport, é uma identificação. Você começar, de certa forma, a trabalhar comportamentos, trabalhar identidade visual, para você conseguir ser semelhante e você conseguir essa confiança da pessoa do outro lado. Cuidado, porque realmente é uma técnica que faz muito sentido, é uma técnica que tem realmente efetividade, mas você tem que ter cuidado com o caráter manipulativo dela. E quanto às panelinhas, você tem um isolamento de grupos diferentes do grupo dominante ali naquele escritório. O impacto disso é que você tem uma análise subjetiva, ou seja, você tem uma supervaloração de contribuição de membros similares, você supervalora membros que são semelhantes a você, e tem uma alocação injusta, ou seja, você tem uma distribuição desigual de recursos e oportunidades, além de uma aceitação acrítica, ou seja, falta questionamento. Existe uma questão de inovação que ela precisa ser trabalhada devido a esse viés. E dentro disso, a gente trabalha basicamente em outros contextos, mas você pode ver que essa hiperidentificação, ela é muito relevante quando a gente fala, por exemplo, de investimentos. Como a gente fala aí, ó, do home bias, que é a preferência por investir em locais, em empresas locais. Seguir a manada, que é justamente aquele comportamento de manada, né? Imitar decisões de outros investidores. Às vezes você não tem um conhecimento, mas, poxa, tá todo mundo indo por aqui, então eu vou por aqui. Por quê? Porque ser diferente exige coragem. E além de exigir coragem, você precisa ser uma pessoa muito certa, muito realista naquilo que você está tomando de decisão, para que você não vá por um caminho que não faz sentido para você. Isso exige um autoconhecimento muito grande e o efeito manada, ele já está muito mais do que comprovado aí. Também é uma característica muito importante desse efeito de hiperidentificação. Quando a gente fala da supervaloração, é você basicamente ignorar os melhores ativos conhecidos, né? Isso você faz o quê? Você tem bons ativos, mas você tem essa supervaloração, né? Você às vezes ignora essas oportunidades justamente por conta desses ativos serem conhecidos. Investir Investidores perdem, em média, 2% ao ano por home bias, ou seja, por preferência de investir em empresas locais. Ou seja, se eu sou brasileiro, dificilmente, ou não dificilmente, né? Mas a tendência é que eu invista em empresas brasileiras, sendo que às vezes as norte-americanas são muito melhores para você investir, são mais sólidas. Tem um contexto fiscal melhor, um contexto tributário às vezes muito mais favorável. Então você tem essa questão que é muito importante também. Consequências negativas, você tem uma redução da diversidade, porque você afasta aquele que é diferente de você. Isso traz uma homogeneidade de ideias e perspectivas.
Naturalmente que existe uma estagnação da inovação, porque se você não está aberto ao diferente, você tem essa estagnação, sempre de buscar aquele padrão, e o nosso cérebro ele busca por padrões, até por uma questão de economia de energia. Então você tem essa falta de pensamento crítico, conflitos internos, você tem uma competição muitas vezes desleal e um ressentimento que existe no ambiente. Isso porque você vai criando uma cultura de que aquele que é semelhante sempre vai ter mais acesso do que aquele que não é semelhante, aquele que é diferente, no caso. Quando você tem essa quebra aí e você tem essa quebra cultural, você exige também uma queda na produtividade naturalmente. Isso porque o ambiente de trabalho, ele acaba se tornando desmotivador de modo geral. Estratégias de mitigação. Você tem duas principais aqui, mas eu vou citar três depois. Primeiro, análise de dados. Você precisa começar a ter estratégia eficaz, ter decisões mais justas e objetivas baseadas em dados, e por isso, inclusive, a análise de dados hoje ela é tão requisitada pelas empresas. E você tem aí a cultura de feedback, que seria basicamente a última. Através dessa análise de dados, é importante trazer uma conscientização, ou seja, você ter um treinamento em viés, educar de fato a tua mente de que existem diferentes tipos de vieses inconscientes e que você precisa trazer consciência desses vieses para que você consiga trabalhar melhor, não somente esses vieses, mas também tomar melhores decisões. Existe também uma questão de reflexão pessoal, que é você questionar dentro desses viés suas próprias preferências e julgamentos. Aqui exige também que você tenha um alto nível de autoconhecimento, além de que dentro dessa diversidade, dessa conscientização coletiva, você aumenta a tua capacidade de obter perspectivas diferentes, de fontes diferentes, visões de mundo diferentes. Você pode também estabelecer como um segundo passo aí para a mitigação desse tipo de viés, você consegue estabelecer processos com critérios claros, que é importante passar por comitês diversos. Isso porque quando você bater os critérios, fica mais fácil de você ter diferentes perspectivas e diferentes métricas relacionadas a essa auditoria. E basicamente a auditoria é você monitorar esses movimentos que vocês vão colocar como métricas, né? Cultura inclusiva, lembrando da pesquisa da FGV, quanto mais inclusivo, mais diverso for, você tem 35% a mais de chance de sucesso. Isso estou falando do ponto de vista de empresas, que é o que diz a pesquisa. Então, a cultura inclusiva promove basicamente a retenção de talentos, isso porque você evita uma discriminação e essa cultura ela precisa ser treinável, isso porque o nosso cérebro ele busca, novamente, ele busca o semelhante, então você precisa treinar o seu cérebro incessantemente contra esse pré-conceito, né, que é um pré-conceito, não significa que você vai ter uma ação inibitória referente àquele indivíduo, mas existe sim um pré-conceito, ou seja, um conceito prévio referente às diferenças. Você pode também, através dessa cultura inclusiva, começar a celebrar as diferenças, valorizando aquelas perspectivas diferentes, ou seja, valorizando e não debochando ou inibindo, né, perspectivas diferentes das suas como líder. E é importante que você traga uma segurança psicológica para o seu time, para que ele possa, de fato, trazer as suas opiniões de uma forma tranquila, sem que haja, de fato, uma punição à diversidade. E aí você abre também a comunicação aberta. Qual que é o futuro que eu entendo da hiperidentificação? Você vai ter sim um aprimoramento da IA para mitigação, ou seja, os algoritmos eles vão te ajudar a identificar e a reduzir esses vieses. Não significa que eles vão reduzir a zero, mas obviamente que quando você tem a IA te ajudando nessa mitigação do viés da hiperidentificação, mais o teu autoconhecimento, teu nível altíssimo de autoconhecimento, você consegue, através disso tudo, entendendo a questão do comportamento humano através da neurociência, faz com que você tenha uma mitigação muito maior e tenha uma assertividade nas tomadas de decisões muito mais relevantes.
E você tem aí também, ainda para as empresas, pesquisas sobre mecanismos cerebrais, que isso eu indico para todo ser humano. Você precisa entender como você funciona, apesar de a gente ainda estar bem distante. Hoje a gente já tem uma noção melhor de como nós funcionamos como seres humanos. E para as empresas, uma liderança inclusiva, ou seja, você tem uma cultura de equidade e diversidade, de inclusão, que ela precisa ser de fato treinada. E quando a gente fala desse treinamento, é muito importante que tenha-se dentro desse treinamento a capacidade do gestor de entender o ambiente em que ele está no momento e trabalhar isso juntamente com a sua equipe, tá bom? Então eu tentei ser o mais didático possível aí com vocês. Espero que esse vídeo ele contribua para sua tomadas, para suas próximas tomadas de decisões, não somente como líder, mas também como pessoa. Fico por aqui, um forte abraço, foi um prazer te servir durante esse pouco tempo que estivemos juntos. Abraço e até a próxima.